Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E queremos desde já agradecer, louvar e bendizer a Deus que nos concede a graça de poder estarmos reunidos mais uma vez através do nosso canal do YouTube, para poder então nos iluminar através da sua palavra, ela que quer orientar toda a nossa vida, toda a nossa existência. E chegamos essa quinta-feira, dentro da quinta semana da Quaresma, onde o evangelho proposto para a nossa liturgia é o evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, que vai nos narrar o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Que tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, caminhando então ao final desse nosso tempo quaresmal, nós então somos chamados a poder conformar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E sabemos muito bem que isso não é nada fácil para nós, porque requer de nós renúncia, primeiramente atitude, decisão, para que nós possamos então optar em trilhar este caminho a qual então a palavra nos ilumina. E é interessante a gente ver no decorrer do tempo, da existência, da história humana, que muitas são as pessoas que então refutaram essa palavra, que a rejeitaram. E é justamente essa realidade que Jesus hoje combate no Evangelho que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de São João. Ele vai dizer então: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não conhecerá a morte. Porque a palavra de Deus é ela que então nos molda, ela que nos conforma de acordo com a vontade de Deus, é ela que resgata em cada um de nós a imagem e semelhança de Deus. Ou, se quisermos então utilizar um termo mais atual, é ela que nos configura a Cristo. Então, é difícil muitas vezes as pessoas compreenderem porque muitas vezes é mais fácil eu seguir a minha vida conforme o mundo vai então me impondo, vai me colocando, de acordo com os ventos da sociedade vão me impulsionando. Ora, nós que sabemos qual é o caminho, e o caminho para nós é Jesus, ele é o caminho, a verdade que nos leva à vida. Então nós somos chamados a poder reorientar a nossa vida, e a Quaresma é esse tempo favorável, propício para isso. Para olhar para a nossa vida, ver aquilo que precisamos então ainda nos conformar de acordo com a vontade de Deus, para que assim, lá na frente, quando nós estivermos celebrando então, lá o Tríduo Pascal, Paixão, Morte e Ressurreição, possamos também nós celebrar o homem e a mulher nova, a qual então o Senhor foi moldando em cada um de nós. E o Evangelho continua. As pessoas, além de não compreender, mas não fazem o mínimo esforço para poder entender e acolher essa palavra. E os dias de hoje também não é diferente. Você talvez conheça alguém, ou olhando para nós mesmos, muitas vezes também nós rejeitamos a palavra porque, olhando para ela, vamos dizer: não, eu não estou fazendo nada de errado, isso não traz mal nenhum,
Não tem consequência? Ora, será? Então é preciso analisar direito, olhando para a nossa vida, e aí se faz necessário então uma boa examinada na nossa consciência, para que nós possamos também nos aproximar do sacramento da reconciliação, nos reconciliar com Deus e com os irmãos, para possamos então bem celebrar o mistério pascal. E assim, queridos amados irmãos, Jesus continua dizendo, mas lá no final as pessoas então elas rejeitam de vez a palavra, tanto que pegam pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus, ele não se rende, ele se esconde no templo e depois segue o seu caminho. Então muitas vezes também quando nós vamos anunciar a palavra, e essa palavra é rejeitada, as pessoas muitas vezes também pegam pedras para atirar contra nós, e não pedras, pedregulhos como nós conhecemos, mas palavras. Muitas vezes vão jogar coisa na nossa cara. Ah, você, no passado você fazia isso, agora você quer me ensinar? Você quer me dar lição de moral? Você quer fazer isso, aquilo, outro? Quantas vezes isso não acontece? Então é preciso não desanimar, seguir o exemplo de Jesus, vamos adiante. Mas também não podemos nos colocar na frente, né? Não podemos então ali tentar os outros. É preciso então saia e no momento oportuno evangelize. Não desista, não desanime, porque é esse o caminho que o Senhor chama a cada um de nós. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do Gênesis, o autor então vai nos narrar a aliança de Deus com Abraão. Tanto que Deus então, ele muda o nome de Abrão para Abraão. E é interessante a gente compreender o contexto dessa primeira leitura. O que sucede nessa época? Ora, o povo de Israel, está reduzido a um pequeno grupo de pessoas. E muitos desanimaram. E o autor sagrado, então, ele observa justamente essa realidade e vai trazer ali a figura de Abraão para poder renovar a esperança, trazer esperança para esse povo que está desanimado. E a nossa caminhada também se constrói dessa forma. Quantas vezes nós também precisamos de alguém que possa trazer esperança para nós? Porque olhamos à nossa volta, a nossa realidade é só morte, corrupção, injustiça, pecado, dor, sofrimento, desemprego, miséria e tantas outras coisas. E aí então vem um abençoado, um anjo do Senhor, que vem lhe falar palavras que caem no seu coração, renovando a sua esperança. Uma palavra certa na hora certa, no momento certo. Quem nunca passou por isso? E talvez essa palavra seja a palavra certa no momento certo, na hora certa na sua vida. É Deus que fala aos nossos corações. Ele que se utiliza de cada um de nós como instrumentos, canais da sua graça. E nós estamos vivenciando um ano do laicato, a qual nós podemos então aí recordar. E a igreja nos convida a poder valorizar o ministério de todo leigo e leiga que assume o seu e vive seu batismo, com a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Então, meus queridos e amados irmãos, se faz necessário renovar também a nossa esperança, porque nós também passamos um momento de deserto na nossa vida. E é preciso então fazer a experiência a qual o próprio povo de Israel fez de encontrar Deus no deserto. Esse Deus então que provê, que conduz, que norteia a nossa vida, a nossa caminhada. É assim que nós vamos também, experienciando Deus, anunciar esse mesmo Deus a tantos irmãos que ainda não fizeram o seu encontro pessoal com Ele, mas que o Senhor então aguarda ansiosamente o momento oportuno de cada um abrir o seu coração para a mensagem do Evangelho, para que então assim tenham todos a sua vida transformada. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de abrir o nosso coração sempre para o seu Evangelho, a sua palavra. Que nós possamos acolher essa palavra como oportunidade de mudança, de conversão, de transformação. Para que assim não fechemos o nosso coração, não atiremos pedra em ninguém, pelo contrário. Vamos então desarmar as pessoas, porque a campanha da fraternidade, enquanto cristãos,
nos leva, nos convida, nos chama a poder então construir um relacionamento de fraternidade, de paz. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa caminhada difícil, mas que com a graça e a ternura da Mãe se torna possível alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso ideal. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu agradeço a você, meu querido e amado irmão, que se inscreveu no nosso canal, que faz parte dessa família, que comenta, que anima, porque nós precisamos também do feedback. Muitas vezes a gente está desanimado e uma palavra que você deixa de comentário ali nos ajuda, nos incentiva e nos motiva. Então muito obrigado a você que nos ajuda, que faz parte dessa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a gentileza, clica aqui embaixo em inscrever-se, aqui no vermelho, é fácil. Venha também fazer parte, divulgue e compartilhe esse vídeo. Vamos aí fazer com que cresça cada vez mais o número de pessoas que tenham acesso a essa mensagem do Evangelho. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero por você.